Bom dia, Paula. Bem-vinda novamente ao Sorrindo para a Vida. Pois é, o mês de agosto começou e hoje a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório. Ele é padroeiro dos confessores, dos moralistas, foi bispo, escritor, poeta e musicista. Daqui a pouco vamos saber mais com a Aline Messi, que está numa paróquia aqui dedicada a ele. A gente já começa essa edição do Canção Nova Notícias te mostrando o céu de São Paulo. Por aqui, a segunda-feira começou com bastante neblina. Durante o dia vai ter sol entre nuvens e máxima de 26 graus. Vamos saber sobre as atividades do Papa Francisco? Nossa equipe em Roma traz os detalhes e as últimas informações sobre o Santo Padre. Nossos repórteres em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, deixam você por dentro de tudo o que acontece aqui no Brasil. Vamos para um breve intervalo com imagens de João Pessoa. Na capital paraibana tem sol com períodos nublados e chuva a qualquer hora. Os termômetros por lá ficam entre 22 e 28 graus. O Papa Francisco já está em Roma depois de 6 dias no Canadá. E como de costume, no domingo rezou a oração mariana do Ângelus, com peregrinos na Praça São Pedro. As informações com a Joyce Mesquita. Bom dia, Joyce. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Na sexta-feira, após o encontro com os ex-sobreviventes das escolas residenciais, o Papa Francisco se dirigiu ao aeroporto e já a bordo do avião respondeu a diversas perguntas dos jornalistas. E mais uma vez indagado sobre a possibilidade de uma renúncia, o pontífice respondeu que por enquanto não está pensando em renunciar, embora veja isso como uma possibilidade. Ou, nel contrário, pensare la possibilità di farmi da parte, no? Questo con tutta onestà, no? Francisco chegou no aeroporto de Roma na manhã de sábado e, como de costume, foi à Basílica de Santa Maria Maior. Ali rezou diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani em agradecimento pelo bom andamento de sua 37ª viagem apostólica. No domingo, o Santo Padre rezou o Ângelus com os 12 mil fiéis presentes na Praça de São Pedro. Ao refletir sobre o Evangelho, Francisco falou sobre um problema comum nos dias de hoje, que são os conflitos familiares por causa de herança. E disse que as divisões causadas vêm da raiz da avareza. O pontífice afirmou ainda que a avareza é uma doença perigosa até mesmo para a sociedade, sendo causa de tantos conflitos e guerras, e levou a todos a refletirem sobre o trato com o dinheiro e os bens, e afirmou que servir-se das riquezas não ofende a Deus, mas que servir a riqueza sim, pois é idolatria. Francisco completou dizendo que desejar ser rico é correto, porém ser um bom rico, segundo o coração de Deus, que não empobrece ninguém e não cria disputas e divisões, mas que distribui e sabe partilhar. Nos apelos finais, após o Ângelus, o Papa Francisco disse que mesmo durante a sua viagem apostólica, não deixou de rezar pelo povo ucraniano. E afirmou que ao olhar para a realidade e os danos causados a cada dia de guerra, a única solução razoável seria parar e negociar, e pediu para que a sabedoria inspire passos concretos de paz. De Roma, Joyce Mesquita para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a próxima viagem do Papa Francisco já tem data marcada. Ele vai ao Cazaquistão de 13 a 15 de setembro para participar do 7º Congresso de Religiões Mundiais. Agora a gente volta aqui para o Brasil. Hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, que é patrono dos confessores e teólogos de doutrina moral. E nós vamos agora ao vivo com a Aline Messi, que está em uma paróquia dedicada ao santo e nos conta um pouco mais sobre a festa por lá. Bom dia, Aline! Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, estou aqui na paróquia do Santo Afonso Maria de Ligório, que fica aqui no bairro da Vila Água Funda, em São Paulo. E a gente vai conversar um pouquinho mais com o pároco daqui, o padre Benedito Vicente Abreu, para entender um pouquinho das lições que Santo Afonso deixa a nós. Muito bom dia, padre. Bom dia. Quais são os ensinamentos que Santo Afonso nos deixou? O ensinamento é
amor a Deus como prioridade, né? A paixão de Jesus, né? Que sempre teve também bem acentuado, e também a reflexão sobre a morte, além túmulo, e a devoção à Nossa Senhora. Perfeito. Santo Afonso, que foi, né, um advogado e defensor também das doutrinas da igreja, né? Sim, sobretudo a doutrina moral da confissão, né? Perfeito, muito obrigada, padre. E hoje tem programação especial por aqui, né? Tem a programação especial. Teremos aí a missa às 16 horas, né? Mais para os doentes, os idosos que têm dificuldade de sair à noite. E às 20 horas nós teremos a missa mais solene, com a presença do senhor bispo, né, Dom Ângelo, e virá presidir para nós. E depois também temos o bolo de Santo Afonso, né, a bênção e a distribuição aos fiéis paroquianos. Muito legal, muito obrigada, viu, padre? Então fica o convite para todo mundo participar, Adelita. Quem quiser visitar, fica na rua Doutor Carneiro Maia, número 95, Vila Água Funda, em São Paulo. É próximo aqui também do Ipiranga, então fica o convite aí. A gente também está preparando uma reportagem especial sobre Santo Afonso para o Canção Nova Notícias, edição da noite. Voltamos aos estúdios. Obrigada, bom trabalho para você que vai continuar aí, Aline. Julho foi o 4º mês mais seco da história e a falta de chuva impactou o volume da água dos reservatórios. Hoje, 7 mananciais que abastecem São Paulo operam com 49% da capacidade. Os detalhes com Sidnei Fernandes. Bom dia, Sidnei. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O Cantareira, principal manancial que abastece mais de 7 milhões de pessoas em São Paulo, chegou a operar em 36% da capacidade. O nível colocou o sistema em estado de alerta, mas sem risco de desabastecimento ou racionamento, segundo a Sabesp, companhia que abastece São Paulo. Os 6 mananciais sob gestão da Sabesp também apresentaram quedas acentuadas. Por isso, a necessidade de economizar esse bem tão precioso. O sistema Cantareira, que é o principal reservatório, sistema de reservatórios que abastece a região metropolitana, ele vem paulatinamente caindo. Então, esses reservatórios, eles, embora tenham uma capacidade muito grande e embora tenha sido manejado adequadamente, se não entra água, a tendência deles é baixar. Como a gente está saindo do período seco, né, a gente está entrando em breve, né, em setembro, meados de setembro, a gente já começa a entrar no período chuvoso. Mas ainda faltam 45 dias, ou mais de 45 dias. Né? E nesse tempo, se não voltar a chover, nas cabeceiras dessas bacias que afluem esses reservatórios, né, a coisa pode, sim, ficar um pouco mais crítica e isso pode afetar o abastecimento da população. O que tem acontecido é que esses eventos críticos de seca, no período seco, ele tem se agravado e tem ficado mais frequente. Diante disso, é necessário que a população compreenda isso, né? Que é um bem, que é um recurso natural que precisa ser usado de forma racional. Pois é, usar a água de forma consciente. E a segunda-feira começou fria no sul e no sudeste, mas a temperatura deve subir no decorrer do dia. Já no norte e nordeste existe previsão de chuva. Vamos conferir. Na região sul teve geada nas serras e planalto de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O sol predomina na região e não tem previsão de chuva. No sudeste, o dia começa com névoa no leste de Minas Gerais, mas não chove. A região continua sob influência do ar seco. Segunda-feira é ensolarada e com temperaturas em elevação. Na região centro-oeste, madrugadas e manhãs com temperaturas mais baixas e calor ao longo do dia. Não chove. No norte, tempo firme no leste do Acre, Rondônia e centro-sul do Tocantins. As demais regiões seguem com muito calor e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. No nordeste, os ventos que sopram do mar aumentam as nuvens na costa norte e leste da região. Chuva com risco de trovoadas no Maranhão.
Tempo instável em Natal, leste e sul da Bahia, com chuva a qualquer hora. As demais áreas continuam com tempo firme. E a seguir começa hoje o Censo 2022, mas as vagas para trabalhar ainda não foram todas preenchidas. Vamos para um breve intervalo com imagens de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Por lá, o dia vai ser de sol com algumas nuvens e sem chuva. A máxima não passa dos 21 graus. Para quem ainda quiser trabalhar no censo deste ano, as inscrições terminam hoje. O novo concurso aberto pelo IBGE tem vagas disponíveis para todo o país. Os detalhes com o Felipe Melo. A nova cara do Brasil começa a tomar forma a partir desta segunda-feira. Teve início neste 1º de agosto o Censo 2022, que será realizado em todos os municípios do país. Todas as informações serão coletadas pelos recenseadores, mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, não tem todas essas pessoas necessárias para realizar o censo. Foi por isso que o IBGE abriu um novo concurso para trabalhadores temporários para o censo. São 15.075 vagas que ainda não foram preenchidas em diversos municípios. Mas é preciso correr, isso porque as inscrições acontecem somente até hoje à noite e devem ser feitas pelo site do IBGE. E o melhor, elas são gratuitas. O pré-requisito para a função de recenseador é ter ensino fundamental completo. A remuneração será por produção. Será calculado aí o setor censitário que a pessoa vai trabalhar. A previsão do contrato é de uma duração de 3 meses. E a jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. Foram reservadas ainda 1.022 vagas aos candidatos com deficiência. O resultado final do concurso sai no próximo dia 10 de agosto e quem passar já vai a campo para poder realizar as pesquisas. Anote aí o site do IBGE para fazer a sua inscrição, é ibge.gov.br. De Cachoeira Paulista, Felipe Melo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Felipe. Agora a gente muda de assunto. O Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje. Mas com a proximidade das eleições, o ritmo será mais lento que o habitual. O Francisco Coelho conta mais pra gente. Bom dia, Francisco. O ritmo já vem lento já há alguns dias aqui em Brasília, principalmente na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios. Bom dia para você, Adelita, e todos que acompanham o CN Notícias Manhã. Mas hoje acaba o recesso parlamentar aqui no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados já retoma os trabalhos nesta segunda-feira e o Senado Federal deve retomar os trabalhos só amanhã. Essa primeira semana de votação deve ser intensa e os parlamentares devem votar os vetos presidenciais para liberar a pauta de votações. Eles só conseguem votar novos projetos quando eles liberam a votação dos vetos, que são aquelas medidas que o presidente não concordou. E no Senado volta amanhã, a terça-feira. Esses trabalhos vão ser retomados essa semana, tem uma pausa e volta no final de agosto e início de setembro. E aí os parlamentares devem se dedicar apenas às eleições e voltar aqui ao Congresso Nacional só depois da votação no dia 2 de outubro. Também acaba hoje o recesso do Judiciário, voltam as sessões de julgamento nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, nesta semana, tem uma importante votação que é a retroatividade da Lei de Improbidade Administrativa. Ela pode definir o futuro político de muitos candidatos que desejam participar dos pleitos deste ano. Se essa retroatividade for aprovada, muitos candidatos serão liberados da Lei da Ficha Limpa e poderão se candidatar. Entre eles, há parlamentares importantes aqui do Congresso Nacional e também candidatos ao governo. Essa sessão está marcada para a próxima
quarta-feira, dia 3, aqui no Supremo Tribunal Federal. E uma última notícia, o governo federal publicou um decreto, na verdade, com os itens que farão parte da redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, no valor de 35%. Foram excluídos os itens que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Essa decisão segue uma determinação do Supremo Tribunal Federal para impedir que a redução do imposto em outras zonas pudesse competir com os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. São mais de 4.000 itens nacionais e importados. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Boa semana, Francisco. Obrigada por suas informações. E o Ministério da Saúde confirmou na sexta-feira a primeira morte relacionada à varíola dos macacos aqui no Brasil. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Gabriele Dutra. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. Segundo o Ministério da Saúde, a vítima era um homem de 41 anos que estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, aqui em Belo Horizonte. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a vítima tinha outras condições clínicas graves. Ele era um paciente imunossuprimido e estava em tratamento oncológico, o que ocasionou o agravamento do seu quadro de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, 1.066 casos de varíola dos macacos foram confirmados aqui no país, a maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O primeiro navio de grãos partiu da Ucrânia na manhã de hoje, rumo ao Oriente Médio. A notícia é um dos destaques internacionais desta segunda-feira. O New York Times destaca: russos usam usina nuclear como escudo, complicando a estratégia da Ucrânia. A usina nuclear de Zaporizhzhia está sendo usada pelas forças de ocupação russas para disparar contra cidades e posições militares ucranianas. Usando reatores nucleares como cobertura, russos lançam foguetes contra os ucranianos, transformando a maior usina nuclear da Europa em uma fortaleza e frustrando as forças da Ucrânia, que não podem revidar os ataques. O britânico The Guardian afirma: navio de grãos deixa porto da Ucrânia pela primeira vez desde o bloqueio russo. Um navio que transportava grãos ucranianos deixou o porto de Odessa, segundo o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia. O navio Razone, com bandeira de Serra Leoa, transportando 26 mil toneladas de milho, finalmente partiu para o Líbano na manhã de hoje, após semanas de negociações. A Rússia vem bloqueando os portos da Ucrânia desde o início da guerra, alimentando uma escassez mundial de grãos que levou a ONU a alertar sobre a iminente catástrofe da fome. Após acordo com Rússia, primeiro navio de grãos deixa a Ucrânia. O assunto também é destaque do alemão Deutsche Welle. Dias após a assinatura do pacto para encerrar o bloqueio russo, o navio carregado de milho parte do porto de Odessa. A retomada foi possibilitada por um acordo assinado em 22 de julho entre Ucrânia e Rússia, e mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas. A Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de cereais e a interrupção das exportações ucranianas causadas pela guerra tem elevado o preço dos alimentos em todo o mundo. Outros 16 navios aguardam sua vez para deixar os portos ucranianos. Autoridades do país afirmam que quase 600 mil toneladas de cereais estavam impedidas de serem exportadas. E a seguir, veja como foi a celebração dos 20 anos da Canção Nova em São José dos Campos. Vemos agora imagens de Belo Horizonte. Na capital mineira, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e mais sem chuva. Os termômetros ficam entre 14 e 25 graus. Celebrar com os jovens rumo à JMJ Lisboa 2023. Este foi o tema do Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, realizado em Fátima, Portugal. Celebrar com os jovens rumo à JMJ Lisboa 2023. Este foi o tema da edição 46 do Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, realizado em Fátima. Segundo o professor e compositor Fernando Lapa, acolher, ouvir, confiar são as primeiras formas de envolver o jovem na liturgia. Sobretudo da parte da Igreja, a capacidade de acolher, de receber, de ouvir, antes de perguntar, ou antes de selecionar, ou antes de excluir.
Aliás, excluir acho que nunca deve acontecer, mas sobretudo a primeira palavra é de facto uma palavra de acolhimento e isso é fundamental nos jovens, sobretudo quando uma parte significativa, como nós vamos sabendo, não está verdadeiramente integrada, digamos, naquilo que são as atividades da Igreja. Nos dias de evento, a Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade e o coro formado pelos participantes do Encontro Nacional. Ao som dos cantos da comunidade TZ, a dinâmica da juventude na liturgia. Em especial na música, uma relevante dimensão juvenil que também representa a experiência com o sagrado. Há uma dimensão naturalmente afirmativa, de partilha, de olhar para os outros, de se sentir a fazer parte de uma comunidade, sim, portanto, de festa, de alegria, sim. Mas há também o outro lado, que é o lado da interioridade, do silêncio. A capacidade de nós fazermos silêncio mesmo, silêncio, ou seja, de sermos capazes de ouvir, de estarmos em branco, como se, no fundo, pudesse chegar tudo até nós. Eu acho que essa atitude é fundamental também. Vozes que se unem e começam a afinar o tom. No último final de semana aconteceu em Lisboa o primeiro ensaio do coro da Jornada Mundial da Juventude, com cerca de 200 jovens de 17 dioceses portuguesas. O repertório conta com mais de 50 cânticos. Uma preparação que requer esforço, concentração e, sobretudo, a certeza que todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços, a pressa no ar. Nesse final de semana, a comunidade Canção Nova celebrou 20 anos de missão na cidade de São José dos Campos. A presença missionária da Canção Nova em São José dos Campos completou 20 anos. Conversamos com a cofundadora Luzia Santiago, que reafirmou o sentimento de gratidão por essa data. Uma alegria incondicional. Meu coração parece que não aguenta no peito, como diz o brasileiro. Mas é de muita alegria e gratidão por tudo. Gratidão, gratidão, gratidão. Com o tema do Coração de Deus para o Coração do Vale, o evento contou com centenas de fiéis que partilharam momentos de adoração, pregações e com muita alegria festejaram mais essa data importante. De São José dos Campos, Alan Toledo para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E nós ficamos por aqui. Hoje encerramos com imagens de Salvador. Fique com Deus, uma santa semana para todos.